E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trazer um vídeo de atualização sobre a Vale. Ela recentemente tem pago dividendos interessantes, entrado em carteiras previdenciárias de pagamento de dividendos, porém, ela é uma ação mais cíclica que tem um certo risco muito maior envolvido por trás quando se comparado a bancos, empresas de energia elétrica, saneamento ou seguradoras. Então, no vídeo de hoje a gente vai pegar os dividendos que foram pagos nos últimos 5 anos para a gente calcular um preço justo com base em pagamento de dividendos. A gente vai dar uma olhada para as lucratividades que a Vale apresentou ao longo dos últimos 5 anos, para a gente visualizar quanto que ela tem de capacidade de estar pagando de dividendos com base nos lucros que ela gera, e ao final do vídeo a gente vai fazer uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você caiu aqui no vídeo ou se você já acompanha o canal, já senta aquele dedo no like, já se inscreve aí se você não tiver inscrito, dá essa força para o canal crescer. Quando a gente vem aqui na minha planilha, algumas informações aqui foram retiradas do Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu efetuar suas pré-análises de investimentos. Então a gente tem aqui o ticker Vale 3 no valor atual de R$ 73,86. Aí aqui ao lado o dividendo esperado de 6%. Aqui poderia ser 6, 8, 10, o número que você gostaria de receber em dividendos com base nos seus investimentos. Como a gente vai calcular o preço justo com base em pagamento de dividendos, a gente precisa identificar aqui uma métrica que nos seria agradável. Então eu vou colocar aqui 6% para a gente visualizar como que ficariam os valores. Aí aqui abaixo a gente tem os dividendos pagos por ano de 2019 a 2023 e um pouco mais abaixo o dividendo médio, que seria a média dessa relação aqui, que ficou num total de R$ 6,43, e ao lado o dividendo dos últimos 12 meses, que seria esse de 2023, que está na casa de R$ 6,08. Eu gosto de trazer esses dois aqui, tanto a média quanto o último resultado, por alguns motivos. Na questão da média, a gente consegue visualizar se os dividendos oscilam muito ao longo do tempo, e aqui no caso da Vale, a gente consegue visualizar que sim, em 2019 e 20, dividendos ali na casa de R$ 1,40, R$ 2,40, em 2021, um dividendo muito superior, na casa de R$ 14,65, e aqui em 2022 e 2023 já caiu muito quando comparado a 2021, porém, quando comparado a 2019 e 2020, ainda assim um ótimo dividendo, porque ela é uma ação mais cíclica, ela é commodity, a questão de minério, tem questão de dólar, então essas variáveis envolvem diretamente no resultado. Então, a empresa ela fica exposta a essas questões de commodity, variação cambial, e isso tudo pode trazer resultados ou muito ruins, ou iguais, ou muito superiores, a depender de como essas variáveis ficam. Então, por isso que eu comentei no início do vídeo que ela é uma ação mais cíclica, com um risco maior envolvido do que quando comparado a bancos, seguradoras, energia elétrica e saneamento. Então, com essa relação, além da gente conseguir visualizar se os dividendos oscilam muito, a gente consegue também fazer uma média para a gente ser um pouco mais conservador. E eu coloco aqui o dividendo do último resultado para a gente visualizar se ele está muito distoante, para a gente ver se a empresa está entregando resultados piores, iguais ou melhores. Aí aqui abaixo, o preço justo com base nesse dividendo médio ficou na casa de R$ 107, superior ao valor atual. E o preço justo, com base nesse dividendo dos últimos 12 meses, ficou em R$ 101,28, ou seja, ambos superiores ao valor atual que a ação está sendo trabalhada. Mas aqui é bom deixar bem claro aquele detalhe. Se a empresa começar a trazer resultados muito ruins, resultados com prejuízos ou com quedas de lucratividades, os dividendos cairiam e automaticamente o preço justo com base em dividendos também seria inferior. Então não é porque esse valor aqui está dando superior que você poderia investir tranquilamente. Você poderia estar investindo esses valores de 73 e conforme os resultados vão surgindo ou algumas notícias, você ter ainda desvalorizações e poder ter prejuízos. Essa parte dos dividendos é apenas uma parte que a gente visualiza para a gente ter uma informação a mais na nossa tomada de decisão. Porém, aqueles dividendos a gente não consegue visualizar se eles são a totalidade ou se eles são parte do lucro. Então, por isso que também é bacana a gente visualizar o quanto que a empresa está trazendo de lucratividade, como que ficaria essa capacidade de pagamento de dividendos dela conforme ela distribuísse entre 25% ou até mesmo 100% dos lucros. Aí quando a gente volta aqui na planilha, o valor de mercado de 335 bilhões, lucratividades por ano aqui de 2018 a 2022. Aqui mesmo esquema para a gente visualizar se elas oscilam muito e para a gente poder calcular aquela média mais conservadora. Então aqui a gente consegue visualizar que em 2019 a empresa trouxe prejuízo, que entra naquele detalhe. Baixas lucratividades ou até mesmo resultados de prejuízo e em alguns anos, como 2021 e 2022, lucratividades muito interessantes.
Aí quando a gente visualiza o lucro médio aqui, com base nessa relação, ficou em 52 bilhões 569 milhões e a lucratividade dos últimos 12 meses, 95 bilhões 924 milhões. Aí agora com essa informação, tanto do lucro médio quanto da lucratividade dos últimos 12 meses, a gente consegue calcular um indicador que chama preço-lucro, que seria um indicador de retorno de investimento. Como que ele funciona? Eu gosto de métricas de 10 para baixo, mas isso depende de cada pessoa, depende do momento também, conforme as outras empresas ali estão trabalhando, mas de 10 para baixo geralmente fica interessante, isso quando comparado também com outros resultados. Digamos que o resultado ali fosse 10. Se a Vale trouxesse 10 anos de lucratividade igual e distribuísse todo o lucro, você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo de 10 anos. Quando a gente visualiza aqui o preço-lucro com base no lucro médio, está na casa de 6,38. Ou seja, caso a Vale trouxesse esses 52 bilhões aqui de lucratividade ao longo de 6 anos e meio, mais ou menos, e distribuísse toda essa lucratividade, você teria o retorno do seu investimento nesse espaço de tempo de 6 anos e meio. E quando comparado aqui com a última lucratividade, que é quase o dobro da média, de 95 bilhões, um retorno de investimento de 3 anos e meio. Ou seja, se a Vale trouxer 3 anos e meio dessa lucratividade de 95 bi e distribuísse todo o lucro, você teria o retorno do seu investimento nesse espaço de tempo de 3 anos e meio. Aí, em relação a esses indicadores de preço-lucro, tanto com base na média quanto no último resultado, está um retorno de investimento em um espaço de tempo muito reduzido. Mas entra naquele detalhe que eu comentei. Os resultados eles podem sim ter problemas ao longo do tempo por conta daquelas variáveis de commodity, de variações cambiais e essas coisas. Mas, olhando apenas para os resultados, estaria um retorno de investimento em um espaço de tempo bem interessante. Poderia sim ser uma oportunidade, ao menos para estudo, e caso faça o seu perfil, você cogitar investir ou não nas ações. Aí agora, com base nas lucratividades, a gente vai ver a capacidade de pagamento de dividendos entre 25% ou até distribuindo todo o lucro. Então, com base na lucratividade média, a capacidade de pagamento de dividendos ficaria entre 3,9% a até 15,7%. Aqui, distribuindo de 50% para cima, de até 40% para cima, já ficaria um dividendo bem interessante. E, com base na lucratividade dos últimos 12 meses, um dividendo de 7,15% a até mesmo 28,61%. Ou seja, aqui distribuindo o mínimo, que seria ali 25%, já teria um dividendo na casa de 7%. Bem relevante também. Mas, mais uma vez, sempre muita atenção. Essas ações são ações que geralmente faz mais sentido você acabar fazendo um carrego ao longo do tempo, porque daí você vai pegando resultados ruins, médios ou bons, e aí sim esses investimentos vão fazendo mais sentido para você. E geralmente as melhores oportunidades para entrar nesses investimentos são nos momentos onde a empresa está com algum problema ou o segmento com algum problema, porque daí quase ninguém quer, geralmente a precificação, ela fica uma precificação ali muito espremida ali, já projetando todas as questões ruins, e daí talvez nesses momentos são as melhores oportunidades. Mas agora não quer dizer que não seja. A empresa está com resultados interessantes em um bom momento, porém essas coisas podem mudar ao longo do tempo. Então talvez faça sentido você estudar bem a fundo e talvez controlar o seu risco com a exposição. Na questão de pontuação em estrelas, aqui para a primeira estrela, que seria a do preço, coloquei uma estrela. Não tem como não dar essa estrela porque os resultados estão interessantes, mas tem que ficar sempre com aquela atenção porque o jogo pode mudar, os resultados mudando, mudaria lucratividades, mudaria dividendos e também mudaria preço justo, principalmente quando ele é efetuado com base em pagamento de dividendos. Na parte aqui dos dividendos também dei uma estrela, a gente viu ali que consegue pagar dividendos extremamente interessantes, distribuindo de 25% ou até mesmo 50% dos lucros, mas de novo aquele detalhe, se os lucros mudam, o dividendo muda, todas essas coisas ficam diferentes. Para a estrela do preço-lucro, que seria essa terceira aqui, também uma estrela por completo, porque é um retorno de investimento em espaço de tempo bem reduzido. Para a quarta estrela, sempre que a empresa traz lucratividades, aqui eu considero uma estrela por completo. Nesse caso aqui, ela trouxe um ano de prejuízo, então vamos considerar meia estrela para ela nessa questão aqui. Mas, quando comparado com as lucratividades, esse prejuízo de 6 bilhões ele fica bem reduzido. E para a quinta estrela, que seria a estrela aqui da recorrência no segmento, essa parte de minério ela é sempre utilizada na economia, ainda tem essas questões por trás de outros minerais que estão sendo estudados, essa questão também de baterias para carros elétricos, então eu também coloquei uma estrela por completo. Então a Vale aqui ficou num total de 4,5 estrelas para um total de 5. E só para a gente finalizar, com base em tudo que a gente viu, o preço, o dividendo, o retorno de investimento
Parece ser muito interessante, estão bem atrativos, porque os resultados estão atrativos. Porém, esses resultados poderiam mudar. Então é sempre bom ficar com essa observação quando você decide se expor a uma empresa mais cíclica. Mas é aquele detalhe que eu comentei, se ela fizer o seu perfil, se você estudar ela profundamente e achar que faz sentido, você poderia controlar a sua exposição. E aí sim, você iria estar controlando o seu risco também. Porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve aqui no canal, dá essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!